Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Adria, eu sou representante da Igreja Batista RNB. Para mim é um grande prazer estar aqui e eu imagino que você não abriu esse DVD, esse vídeo, em vão. Eu imagino que Deus quer falar com você. E a mensagem que o Senhor colocou em meu coração está escrito no livro de João, capítulo 6, verso 16. Que fala de um episódio que aconteceu enquanto Jesus Cristo estava aqui conosco há mais de 2000 anos atrás. A palavra do Senhor diz, segundo a descrição de João e também de Mateus e Marcos, em outros livros da Bíblia, e que aconteceu um episódio no qual todos os apóstolos, por um momento, se distanciaram de Jesus. A palavra do Senhor diz que eles se distanciaram de Jesus por um momento. Pegaram um barco e saíram em direção a uma cidade. O Senhor Jesus estava em um monte orando. E eu acredito que ele permitiu esse afastamento dos apóstolos para saber que tipo de atitudes eles teriam quando enfrentasse algum tipo de dificuldade. A palavra do Senhor diz, amados, que naquele instante levantou-se uma grande tempestade, enquanto Jesus estava distante. E os apóstolos começaram a se desesperar. Eles que eram pescadores como Pedro, Tiago, João, conhecedores de grandes tempestades, conhecedores do tempo antes de sair para a pesca, se depararam com uma tempestade. E a palavra de Deus diz que eles achavam que estavam sozinhos, mas o Mestre nos estava contemplando. A palavra do Senhor diz que naquele instante Jesus se direcionou a eles de forma sobrenatural e ele começou a andar sobre os mares. Os apóstolos, quando viram aquela cena, algum deles acharam é um fantasma, mas era o próprio Mestre rompendo as barreiras da física, do sobrenatural, para mostrar que ele também não só curava enfermos, nem expelia demônios, mas também tinha o poder de romper a lei da física. Jesus estava indo em direção a eles. O que me chamou mais atenção nesse texto foi a reação de um dos apóstolos, Pedro. Quando deparou-se com Jesus vindo em direção a eles, em meio à tempestade, em meio àquele mar, Pedro desceu do barco e foi de encontro ao Mestre. A reação dos apóstolos, dos outros apóstolos, era apenas observar a atitude ousada de Pedro, que naquele instante havia descido o barco, colocou seus pés sobre os mares, em meio aos ventos que se levantavam, e ele estava indo em direção ao Mestre. Eu imagino, amados, a reação de Jesus, a alegria que Jesus teve quando viu Pedro fazendo isso. A palavra do Senhor disse que Jesus prometeu que aquilo que ele estava fazendo, seus apóstolos também faziam. Jesus, como mestre, estava ensinando aos seus discípulos como ter uma profissão de fé, porque eles iriam pregar o seu evangelho e expelir os demônios e curar os enfermos. Jesus estava observando a reação dos seus discípulos e ele viu Pedro fazendo algo que ele estava fazendo, que era andar sobre os mares. Eu imagino a alegria do Mestre quando se deparou com Pedro fazendo isso. Mas como ser humano, comum, Pedro olhou para a situação, a loucura que aparentemente ele havia feito, a profissão de fé, vendo o Mestre ali. Ele não estava olhando para as tempestades, ele não estava olhando para o sobrenatural, que ele podia se afogar, ele só viu Jesus. Só via Jesus. Mas depois ele começou a olhar a
se dar conta do que ele estava fazendo. E naquele instante, amados, Pedro começou a tirar seus olhos, que estavam fixos em Jesus, e a olhar para a tempestade. Talvez você esteja passando por uma situação como essa. Talvez você siga Jesus durante tantos anos, já tenha visto tantos milagres acontecerem na sua caminhada, já tenha professado através da sua boca tantos milagres, e tenha visto e contemplado o real poder desse Mestre na sua vida e na vida daqueles que você intercede. Mas talvez você, por um momento de fraqueza, esteja deixando de fixar seus olhos no Mestre e olhando para o problema, para a tempestade que esteja te cercando e tentando afundar o teu barco, a tua esperança, a tua vida. E Pedro começou a afundar. A fé de Pedro começou a fraquejar. Aquilo que poderia ser um grande abraço de encontro dele com Jesus, e Jesus alegre em vê-lo agir da forma como ele estava agindo. Jesus começou a contemplar seu apóstolo se afogando e pedindo ajuda. Jesus foi andando e o segurou pelo braço e o ergueu as suas mãos e o tirou daquele mar, daquela tempestade, e subiu no barco com Pedro. Amados, não olhe para o problema que está te cercando. Confia em Deus. Porque por mais que a tempestade se levante, Jesus nunca te deixa sozinho. Às vezes Ele nos permite ficar sozinho por um momento, mas está te olhando de longe, para ver que tipo de atitude você vai ter quando a tempestade se levantar. Será que seus joelhos estão dobrados e confiantes que Ele vai fazer? Que Ele vai chegar na hora certa e vai fazer o impossível acontecer em relação à sua vida? Essa é a mensagem que eu tenho essa noite para você. Que Deus te abençoe grandemente. Que faça como fez Pedro, mas não olhe para o problema. Ouça, confie. Jesus está em direção ao teu barco. E Ele vai parar a tempestade e vai mostrar que Ele é Deus em sua vida. Amém? Glória a Jesus. Agradeço a rica oportunidade. Que Deus esteja com todos. Foi um prazer. Fica com a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Fica com Jesus.